Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e trabalho como consultor de Business Intelligence aqui na Europa. E hoje nós vamos pôr a mão na massa e entender como funcionam as Window Functions dentro do SQL. E apesar desse recurso ele ser relativamente novo dentro do Power BI, quando a gente fala de linguagem SQL, ele já é um recurso que existe há bastante tempo. Para você ter ideia, dentro do SQL Server já era possível usar as Window Functions desde a versão 2008. Mas antes da gente ir para a tela do computador, fazer isso na prática, você precisa entender que existem três tipos diferentes de Window Function. Existem as Window Functions de ranqueamento, que são aquelas que servem para classificar coisas como ranking de vendedores, produtos, clientes e por aí vai. Existem as de offset, que são aquelas onde nós podemos fazer um deslocamento de dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada linha, é possível que eu consiga enxergar valores de linhas anteriores ou linhas posteriores àquela determinada linha, para que a gente consiga fazer, por exemplo, comparações. E por fim, existe as Window Function de agregação, que servem para acumular, contar, tirar média, pegar o maior ou o menor valor de acordo com um determinado intervalo ou uma determinada janela de dados. E o melhor é que todas elas têm basicamente a mesma estrutura e trabalham exatamente da mesma forma, baseado em uma janela de dados, e daí que vem o nome Window Function, ou funções de janela. E agora que você já sabe o que é possível fazer com ela, vamos lá para a prática ver isso passo a passo na tela do computador. Bom, pessoal, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês. E para que a gente consiga entender e ver como que a gente usa na prática as Window Function dentro do SQL, eu vou usar aqui a database do AdventureWorks, que é uma database disponibilizada de forma gratuita pela Microsoft, o AdventureWorks 2022. Eu vou deixar o link dessa database para download na descrição do vídeo, então você pode fazer o download, pode fazer o restore dessa database na sua máquina e fazer todos os comandos, digitar todos os comandos que a gente vai digitar aqui durante esse vídeo, tá bom? E para a gente começar a entender um pouco sobre as Window Function, vamos primeiro começar a entender e estruturar nossos dados, entender o que a gente vai fazer e os exemplos que a gente vai utilizar para aplicar essas Window Function. E para começar, eu vou mostrar para vocês uma tabela chamada Sales Order Header. Essa tabela Sales Order Header, ela tem as informações de vendas principais, por exemplo, de determinados pedidos. Então aqui a gente vai ter qual foi a data da venda, quem foi que comprou, qual foi o Territory ID que foi feito essa venda, cliente, Sales Order Number e algumas informações principais da venda. Dessa tabela aqui, o que vai interessar mesmo para a gente é uma coluna chamada Order Date e o Territory ID. Essas duas colunas são as únicas que vão interessar para a gente dessa tabela e eu vou já explicar para vocês por quê. Outra tabela que vai ser importante para a gente também é a tabela do Sales Order Detail. Então, se eu vim aqui e dar um Select, eu também tenho a tabela do Sales Order Detail. Essa tabela de Sales Order Detail, ela tem basicamente o detalhamento daquele pedido, daquela ordem que está lá na Sales Order Header. Então, aqui ela tem um produto, ela tem quanto foi vendido, ela tem um preço unitário, ela tem um total daquele item e algumas informações referentes ao produto. E daqui a gente vai interessar para a gente a quantidade que foi vendida. A gente vai trabalhar em cima da quantidade para que consiga ficar mais visível tudo que a gente vai fazer aqui, tá bom? E para isso eu vou ter que relacionar essas duas tabelas. Então eu vou ter que usar um inner join para ligar essas duas tabelas. E sempre que a gente usa o inner join, a gente tem que ter uma cláusula 1, que é para fazer a junção, a ligação dessas tabelas aqui. Então eu posso vir aqui por Sales Order Header, Sales Order ID e Sales Order Detail, Sales Order ID. Então quando eu vou fazer um join, eu tenho que especificar, tenho que ligar essas duas tabelas através dos campos que elas têm em comum. E no caso aqui, essas tabelas têm um campo de Sales Order ID em comum. Então uma Sales Order ID pode ter vários produtos associados a ela através da Sales Order Detail e a gente vai fazer essa ligação aqui, tá bom? Então aqui, o que interessa para a gente é o Order Quantity aqui, tá bem? E aí a gente tem o Territory ID, o Order Date e o Order Quantity aqui.
Eu posso renomear, por exemplo, essas tabelas para que eu não tenha que usar sempre Sale Order Header, Sale Order Detail. Eu posso vir aqui e chamar elas, por exemplo, de um apelido, de Header e Detail. E aí aqui tudo troca para Header e Detail. Então a gente acaba por digitar menos código se a gente for usar mais colunas dessa tabela aqui. Posso chamar aqui de Detail também. Então estou dando um alias para essa tabela, tá bom? O nosso output é exatamente igual. E a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, por exemplo, é extrair aqui o ano. Por quê? Qual que é o objetivo aqui? É a gente fazer uma análise anual de cada Territory ID. Ou seja, eu quero saber quanto que aquele Territory ID vendeu no ano de 2011, quanto que ele vendeu no ano de 2012. E eu quero conseguir acumular esses valores. Eu quero conseguir fazer comparações com o ano anterior. E eu quero, por exemplo, fazer um ranking. Qual foi o melhor ano de venda em termos de quantidade para aquele determinado territory? E se eu quero, por exemplo, analisar isso anual, não faz sentido eu ter uma granularidade de data em dia, mês e ano. Então eu tenho que extrair somente o ano dessa coluna aqui do Order Date. E para fazer isso, a gente tem algumas formas. Eu vou usar aqui o Date Part. E quando a gente está usando o Date Part, eu estou dizendo que eu quero pegar uma parte da minha data. E qual parte dessa data eu quero pegar? Eu quero pegar o ano, e o ano a gente representa por YY, e aí eu passo como outro parâmetro a data que eu quero extrair o ano. Então eu quero extrair o ano, pegar uma parte dessa data aqui, e a parte da data é o YY, ou seja, é o ano. E aqui eu posso chamar aqui de ano. E aí quando a gente dá F5, agora eu já tenho o meu ano aqui certinho, 2011. Eu vou mudar esses nomes aqui também, vou colocar tudo em português para ficar mais fácil da gente conseguir entender. Então, ano, aqui eu vou colocar COD território e aqui eu vou colocar QTD de quantidade. Tá? Então, eu tenho o código do meu território, eu tenho um ano e eu tenho a minha quantidade. Só que se você observar aqui, o meu código de território, o meu ano, eles se repetem várias e várias vezes. Então fica um pouco complicado você fazer qualquer tipo de análise se você não tem esses anos de maneira consolidadas dentro da sua query. Então o que a gente vai fazer agora? O próximo passo é consolidar isso. Eu tenho uma informação consolidada por ano e território. Tá? Então quero saber quanto que o determinado território vendeu no ano de 2011. Então preciso somar essa quantidade vendida. E para somar dentro do SQL, a gente vai utilizar uma função de agregação chamada sum. E sempre que a gente usa uma função de agregação, a gente vai ter que colocar todas as outras colunas que não estão em uma função de agregação dentro da cláusula group by. No caso, é a coluna do Territory ID, eu vou pôr ela aqui, e o nosso date part aqui, onde a gente extraiu o ano. Então, tudo isso vai para o nosso group by. Eu vou pôr um order by aqui, para a gente conseguir ver que essas informações foram de fato acumuladas. E se eu apertar aqui, por exemplo, F5, a gente tem aqui o nosso código de território acumulado aqui. Então, em 2011, o meu território 1, ele vendeu 1.964 unidades. Em 2012, vendeu 8.537 e por aí vai, de maneira acumulada por cada ano e por cada Territory ID, tá bom? E agora, para que a gente não precise ficar trabalhando com toda esse tratamento que a gente fez aqui, eu vou utilizar um recurso dentro do SQL chamado CTE. Ele serve para inúmeras coisas, e uma delas é a gente conseguir organizar o nosso código. Então, basicamente, quando a gente trabalha com CTS, a gente dá um nome para nossas queries, e eu estou dando o nome aqui em cima, de resumo de vendas. Então, eu estou dizendo que toda essa query aqui vai ser chamada agora de resumo vendas. Então, sempre que eu precisar utilizar esse output aqui, ou seja, o resultado que veio aqui na minha grid de resultados, eu vou utilizar aquele nome que eu dei e eu já vou ter acesso a essas informações exatamente com o nome que eu já dei, tá bom? Então, vou pôr isso aqui, vou pôr esse cara aqui, e agora se eu der, por exemplo, um select, eu não preciso mais fazer um select aqui nessas duas tabelas, eu não preciso mais relacionar. Eu só preciso utilizar aqui o nome que a gente deu, chamado resumo vendas, e nós vamos ter o mesmo output. Para melhorar aqui, para a gente conseguir identificar melhor, eu vou ordenar isso aqui por território e por ano. E agora a gente vai começar, de fato, a trabalhar com as window functions. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou especificar essas colunas aqui de novo, para que a gente consiga ter uma visão melhor das colunas que nós já temos.
O resultado é exatamente igual, só especificar as colunas. E a primeira coisa que a gente quer fazer aqui, que a gente precisa fazer, é a gente acumular essa colunazinha aqui, tá? Então, eu quero ter uma coluna aqui no lado, onde eu vou acumular essas informações. Só que eu não quero acumular essas informações de qualquer forma. Eu quero acumular ela de uma maneira que toda vida que a filial seja alterada, eu recomece esse acumulado, ou seja, eu zero esse acumulado e reacumule do zero a partir daquela filial. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero, a partir do ano de 2011, eu quero vir aqui e, como eu não tenho nenhum ano anterior, eu vou repetir esse valor de 1964. No ano de 2012, eu vou somar o ano de 2011 e o ano de 2012 e vou colocar aqui do lado. No ano de 2013, eu vou somar ele com os anos anteriores. Em 2014, a mesma coisa. Só que quando eu mudar aqui a minha filial, ela deixar de ser 1 e ela passar a ser 2, o que eu quero fazer? Eu quero recomeçar essa contagem. Eu não quero seguir, por exemplo, acumulando todo o ano aqui da empresa 1 mais esse ano da empresa 2. Eu quero recomeçar essa contagem. Então, é aí que entram as janelas de dados. Eu tenho que dizer, por exemplo, para a função de janela, para o window function, qual que é a minha janela de dados, ou seja, qual que é o meu intervalo que eu quero fazer aquela operação. No caso aqui, somar, no caso aqui, acumular. E aí eu quero fazer dentro do intervalo de código de território. Então, toda vida que eu encontrar um novo território, eu quero recomeçar aquela contagem, eu quero recomeçar aquele ranqueamento, ou eu quero recomeçar alguma função que eu passei para o window function, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar o mesmo operador que a gente utilizou aqui em cima para somar. Só que com uma diferença. A gente vai dizer que esse operador ele não vai ser simplesmente um operador de agregação, certo? Um operador que vai somar essas informações. A gente vai dizer que ele vai ser um operador de soma, de agregação, mas dentro de uma função de janela. E isso vai fazer toda a diferença para a nossa query. Como que a gente faz isso? Eu vou usar o mesmo comando sum. Eu vou dizer que eu quero somar a coluna quantidade, afinal é essa coluna aqui que a gente quer ir somando e acumulando. Só que aí que vem a diferença. Quando a gente está falando em função de janela, a gente tem que sempre usar a cláusula over. É dentro dessa cláusula over que toda a mágica da função de janela da window function vai acontecer. Então aqui dentro do over, além de eu dizer para a função do sum, por exemplo, que ele não vai ser uma função de agregação comum, ele vai ser uma função de agregação que vai trabalhar a partir de uma janela de dados, é aqui dentro da cláusula over que eu digo qual que é a minha janela de dados, ou seja, quando eu quero recomeçar essa soma, ou quando eu quero recomeçar esse ranqueamento, por exemplo, e é aqui dentro da cláusula over que eu digo qual a ordem que eu quero executar essa soma, tá bom? E para a gente dizer, por exemplo, qual que é a nossa janela, qual que é o nosso intervalo, eu preciso utilizar uma cláusula chamada partition by. O que essa cláusula aqui ela quer dizer? Essa cláusula, ela basicamente, ela quer dizer que eu quero particionar, ou seja, eu quero definir a minha janela, eu quero definir o meu intervalo de dados como sendo alguma informação. E qual é essa informação aqui no nosso exemplo? É o código do território. Então, sempre que eu mudar o código do território, eu quero reiniciar a minha soma, eu quero reiniciar o meu acumulado. E então, eu quero particionar essa soma a partir do meu território. Toda vez que eu encontrar um território novo, particiona, começa do zero. Encontrou um território novo, particiona, começa do zero. Então, o partition by ele é uma cláusula que ele serve para que você defina essa janela, para que você defina esse intervalo que você quer manter aquele mesmo acumulado aqui no caso, por exemplo. Então, eu vou vir aqui e vou pôr código de território. E a partir desse momento, o SQL já vai entender que toda vida que eu mudar aqui o meu código do território, toda essa soma aqui, ela tem que ser zerada e recomeçada novamente. Se eu executar a query desse jeito aqui, vocês vão ver que a gente já vai ter um output. Só que a gente vai ter um output não acumulando, mas a gente vai ter um output com o total que foi vendido no código território 1 entre todos esses anos aqui. Então, se a gente somar todos esses valores, vai dar isso aqui. Você já observa que quando ele mudou para filial 2, ele já recomeçou essa contagem. Então, se você somar todos esses valores aqui da filial 2, a gente vai ter esse valor aqui. E aí ele repetiu isso aqui. Por que ele fez isso? Porque eu apenas disse para a função sum que eu quero trabalhar com função de janela e eu quero particionar pelo código do território. E quando eu falo só isso para ela, o que ela entende? Ela entende que ela tem que somar tudo, pegar o total e atribuir a cada linha daquele território.
Eu não disse para ela como que eu quero fazer essa soma, ou qual a ordem que eu quero fazer essa soma. E como que a gente vai fazer isso, né? Eu vou dizer para ela que eu quero começar somando de 2011 e a partir do momento que o ano for aumentando, eu quero ir acumulando esses valores. E para fazer isso é bem simples, basta que eu use a cláusula order by. E aí eu posso dizer que eu quero ordenar baseado no ano. E a partir desse momento, o que o SQL vai fazer? Ele vai ordenar aqui minha tabela a partir do ano e vai começar o ano de 2011. Quanto que eu vendi no ano de 2011? 1964, e ele vai atribuir essa coluna. No ano de 2012, teve algum ano antes? E ele vai ver que teve o ano de 2011. Então, ele já vai somar o ano de 2012 com todos os anos anteriores. E assim ele vai fazendo para todos os anos. De forma que quando eu mudar o meu código de território, ele vai reiniciar essa contagem e fazer essa mesma análise para cada código de território. E olha só o que aconteceu. Agora, quando a gente executa, a gente tem um acumulado, ó, ano a ano de cada código de território. Se a gente for para o código de território 2, vou até dar um zoom aqui, você vai conseguir observar que ele recomeçou a nossa contagem aqui, tá? Então, aqui no código de território 1, ele começou com 1964, que é o referente ao que foi vendido em 2011, porque eu não tenho nenhuma venda anterior esse ano, e a partir do momento que ele encontrou um ano seguinte, que tenha anos anteriores, ele foi fazendo esse acumulado, tá? E toda vez que ele encontra um código de território novo, ele recomeça a contagem de novo e acumula só para aquele código de território. Também é possível aqui dentro do order by, além de eu passar ele em ordem crescente, eu posso passar ele também em ordem decrescente. E para isso eu posso pôr aqui só o comando desc. Não é o caso aqui, porque se a gente colocar o comando desc que ele vai acumular de 2014 para trás, então ele começa com 2014, depois 2013 ele soma 2014, 2013, até que ele vai chegar em 2011 e vai somar todos os anos que vieram depois desse ano. Não é o que a gente quer aqui, no caso a gente quer acumular em ordem crescente mesmo. E eu vou deixar esse cara aqui e vou chamar isso aqui de QTD, QTD geral, aqui, QTD território geral, tá? Então a gente tem aqui a quantidade de, opa, tá escrito aqui errado, pronto. Eu vou ter aqui a quantidade acumulada, vou até colocar QTD acumulado território. Vou deixar assim que fica melhor. Quantidade acumulada por território. Então a gente tem esses valores aqui acumulados de uma maneira muito simples, usando, por exemplo, as window function. Outra função que a gente tem dentro da window function, por exemplo, é se eu quiser pegar o total aqui por território. Então eu quero fazer a soma de todos os anos e colocar um total de quanto foi que o território vendeu, somando todos os anos. E a gente já fez isso quando eu mostrei para vocês, quando a gente não coloca o order by. Então, se eu vier aqui, ó, e remover, por exemplo, o meu order by, então eu vou colocar quantidade acumulada território, vou chamar isso aqui de geral. A gente vai ter, porque tem a vírgula aqui, a gente vai ter aqui o território 1, somando os anos de 2011, 2012, 2013, 2014, vendeu 36.776 unidades, que é exatamente o que a gente tem em 2014, que é exatamente o acumulado de todos os anos anteriores, tá? Então eu também posso fazer esse acumulado e ter esse geralzão aqui em uma coluna, que é isso aqui vai servir para você conseguir tirar vários insights. Por exemplo, comparar quanto que esse percentual aqui, quanto que essa quantidade representa em cima de todos os anos, ou seja, qual foi o percentual da minha venda em cima do geral desses meus 4 anos, por exemplo. Então você tem várias possibilidades aqui. E para a gente não ficar só nas window function de agregação, essas funções aqui de sum são window function de agregação, a gente vai utilizar também as funções de offset. E qual que é o meu objetivo agora com a função de offset? É conseguir comparar as quantidades vendidas de 2011 ou de 2012 ou de 2013, sempre com relação ao ano anterior. Então, eu quero deslocar um dado, eu quero deslocar uma informação. Do jeito que está aqui, eu não vou conseguir saber, por exemplo, que em 2011 eu vendi 1964. Então, não tenho como fazer essa comparação, porque nós temos informações em linhas diferentes. E eu preciso deixar tudo isso dentro da mesma linha. E para a gente fazer isso, eu posso utilizar também uma função chamada lag. Essa função aqui,
ela é uma função que ela desloca informações, ou seja, eu vou conseguir tirar essa informação daqui e vou conseguir jogar essa informação para a linha 2. E eu vou conseguir fazer isso em todas as linhas. E para fazer isso, eu primeiro preciso dizer aqui para a função leg qual que é a coluna que eu quero deslocar, que eu quero mover, que eu quero, vamos dizer assim, copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E como a gente quer comparar a quantidade, é essa coluna que eu vou querer levar para a minha comparação. Uma outra cláusula que eu tenho que passar, por exemplo, para a função leg é qual é o meu deslocamento. E o que é o meu deslocamento? Se eu coloco que o meu deslocamento é uma linha, então se eu estou em 2012, ele vai voltar uma linha e vai pegar o resultado da quantidade da linha anterior. Se eu coloco duas linhas e eu estou em 2013, em vez de ele voltar para 2012, ele vai voltar para a linha do 2011, ou seja, ele vai voltar duas linhas na minha quantidade para pegar esse resultado. E como a gente quer comparar sempre com o ano anterior, faz sentido que a gente só volte uma linha, ou seja, um ano. Então eu vou vir aqui e vou pôr que o meu deslocamento é 1. Só que só isso não adianta, porque como eu já expliquei para vocês, todas as window functions precisam ter a nossa cláusulazinha over. E a cláusula over, ela funciona exatamente igual para toda e qualquer window function. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer as comparações dos anos enquanto eu estiver dentro do mesmo território, ou seja, minha janela de dados, meu partition by, vai ser o código do território. Então a gente pode vir aqui e pôr que o nosso partition by é o nosso código, vou até copiar esse cara aqui, de território, tá? Só que eu não quero particionar isso só pelo código do território, eu quero, além de particionar isso pelo código do território, eu preciso dizer, por exemplo, para o SQL, qual que é a minha ordenação, ou seja, de qual ano eu vou começar a fazer essa busca. Então, se eu vou voltar uma informação, eu vou voltar uma linha, eu quero voltar uma linha baseada em qual ordenação? Do maior ano para o menor ano ou do menor ano para o maior? E aqui a gente define isso na cláusula order by. Se eu ponho, por exemplo, order by 10, olha só o que vai acontecer. Em 2011, certo? Eu vou ter aqui a informação de 8.537. Que essa informação, deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor, que essa informação é referente à linha de 2012, tá? Então não é isso que eu quero, eu não quero que seja em ordem decrescente, porque se eu coloco em ordem decrescente, eu vou estar fazendo uma comparação do ano, não é do ano anterior, vou estar fazendo uma comparação do ano seguinte, e não é isso que eu quero. Então eu quero comparar 2012 com 2011, 2013 com 2012. Então sempre em ordem crescente. Então eu vou deixar aqui, ó. E agora você vai ver que 2011 eu não tenho nada, porque eu não tive nenhum ano anterior. 2012 eu já tenho 1964, que essa informação é exatamente a quantidade que foi vendida no ano anterior, de 1964. 2013 eu tenho 8.537, que foi o que foi vendido em 2012, e assim eu vou ter para todos os anos. De forma que, da mesma forma que a gente fez no SUM, quando ele mudar o código do território, ele vai reiniciar a minha contagem. Então, ele não vai pegar, por exemplo, nada do código de território 1, porque eu particionei, eu defini a minha janela de dados como sendo o meu código de território. Então, sempre que mudou o código de território, ele reiniciou agora a minha busca, o meu offset, vamos dizer assim, tá? Então, aqui agora a gente já tem as quantidades, vou colocar aqui QTD, ano anterior, tá? E agora a gente já tem essas informações e a gente já pode ter muito mais análise aqui para comparar, por exemplo, as quantidades que foram vendidas no ano atual com a quantidade que foi vendida no ano anterior, se isso cresceu, se isso reduziu e qual o percentual, inclusive, de crescimento ou de declínio das nossas vendas. E eu ainda posso, inclusive, definir um valor default para essa coluna aqui, se eu quisesse. Então, aqui onde está nulo, como não tem ano anterior, eu posso passar mais um parâmetro aqui para a nossa função leg. Então, por exemplo, eu posso passar o 0. Então, sempre quando ele não encontrar no anterior, ele põe 0. Ou eu posso até passar a própria coluna, o valor da própria coluna. Então, sempre quando for nulo, ele vai repetir o valor da minha quantidade, tá bom? Eu vou deixar isso nulo mesmo, não tem problema nenhum, já que ele não teve venda em anos anteriores. E agora, para finalizar esse vídeo, a gente vai entender como que a gente vai fazer, por exemplo, utilizando uma função de ranqueamento. Então, a gente já usou a de agregação, a gente já usou a função de offset, que foi a leg, e agora a gente vai utilizar uma função de ranqueamento, onde a gente vai ranquear
dentro do código de território qual foi o primeiro e qual foi o último ano que a gente vendeu mais, por exemplo. Então, o ano que vendeu mais vai ser o número 1, o ano que vendeu menos vai ser o último ranking, por exemplo, do nosso ranking de vendas. E para fazer isso, eu posso utilizar, por exemplo, uma função chamada rank, e essa função ela faz o ranqueamento. Só que, novamente, como ela é uma função de janela, ela por si só, ela não vai ranquear absolutamente nada. Eu preciso vir e passar a minha cláusula over. E dentro da minha cláusula over, vai seguir os mesmos princípios. A primeira coisa é, eu quero ranquear dentro de qual janela, dentro de qual intervalo, né? E aí eu quero ranquear sempre dentro do código de território. Eu quero saber qual daqueles anos vendeu melhor dentro daquele território. Ou seja, sempre que mudou o código de território, eu quero reiniciar o meu ranqueamento. Então, eu vou utilizar aqui o partition by e vou colocar aqui código território. E aí, eu posso vir aqui e dizer como que eu quero fazer esse ranqueamento. Eu quero ordenar ele de que forma, né? E se a gente pensar aqui, eu quero ordenar ele pela maior venda. Então, a maior quantidade vendida, ela deve ser a primeira, ela deve ser o rank número 1. A segunda maior deve ser o rank número 2. Então, se a gente quer ranquear pela quantidade, eu vou ter que vir aqui no meu order by e colocar a coluna de quantidade, porque é a partir dela que eu vou fazer meu ranking. Então, a maior venda, a que tiver na ordem número 1, é a que vai ser o ranking 1. Se eu deixo só dessa forma aqui e aperto F5, olha o que vai acontecer. Ele disse que o número 1 aqui é aqui o ano de 2011, que vendeu 1964. Só que se você olhar 2013 vendeu muito mais do que 2011. E por que o 2013 está como 4 e o 2011 está como ranking 1? Porque quando eu coloquei meu order by na quantidade e eu não especifiquei se eu quero em ordem crescente ou decrescente, ele pegou o default. E o default é em ordem crescente, ou seja, ele está ranqueando aqui do ano que vendeu menos para o ano que vendeu mais. Então, o ano que vendeu menos aqui está ficando na posição número 1. Se eu quiser inverter isso, basta eu colocar que essa ordem vai ser em ordem decrescente. Então, eu quero pegar do ano que vendeu mais para o ano que vendeu menos. E agora você vai ver que o ano que vendeu mais foi aqui o ano de 2013. O ano que vendeu menos foi aqui o ano de 2011. E aí você percebe que quando a gente muda de código de território, ele refaz esse ranqueamento da mesma forma que ele refez o acumulado na função sum, da mesma forma que ele refez o nosso offset na função leg. Então, as funções de janela, elas sempre trabalham com esse intervalo de dados. E é importante você entender isso e você entender o que é esse intervalo, que é aquele momento que você quer recomeçar aquela operação, seja um acumulado, seja um ranqueamento, seja um deslocamento de informações. E a partir desse momento, você aprendendo isso, você vai conseguir não só turbinar suas análises, mas você vai conseguir tirar insights muito mais impressionantes dos dados que você tem dentro das suas tabelas. Então, a nossa consulta aqui ficou dessa forma aqui. A gente usou uma CTE para fazer um resumo aqui das nossas vendas, para a gente conseguir organizar e trabalhar melhor os nossos dados. E nós aprendemos aqui como que utiliza as funções de agregação através do sum, as funções de offset através do leg e a de ranqueamento através do rank. Existem outras funções que você pode usar dentro das window function, mas todas elas são com base nessas três. Existe, por exemplo, o min, o max, existe o whole number, existe o lead, que são funções que você também pode usar para elas. Mas se você aprender como funciona a base de window function, qualquer window function você vai conseguir utilizar sem nenhum problema. Viu como não é tão complicado assim usar as window function? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou desse recurso e se já conhecia essa função dentro do SQL. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.